começou desde o ano passado, eu lembro pelo menos desde o ano passado, de que eu comecei a perceber que eu tinha uma irritação aqui nos cotovelos, na parte de dentro, que meu pai identificou como micose, porque ele também tem. Então era meio que natural que eu também tivesse. E aí eu fui tratando com algumas pomadas que ele me recomendava. E foi assim, melhorando, mas nunca chegou a sumir 100% do que tinha no meu braço. Aí, esse ano, lá por maio mais ou menos, eu comecei a trabalhar e aí a minha rotina ficou muito corrida. Pra vocês terem noção, eu chegava a pegar 5, 6 ônibus por dia. E o trabalho era longe da minha casa, a escola era longe da minha casa, eu ia de casa para a escola, daí direto para o trabalho, depois voltava para casa. Era um caos. Eu não estava dormindo direito, não estava comendo direito, eu não estava estudando direito, e eu também não estava lendo a Bíblia direito. Eu não estava tendo meu tempo com Deus da forma que deveria. E não sei se vocês, mas quando a minha vida com Deus está bagunçada, toda a minha vida fica bagunçada. Tipo, o meu relacionamento com os meus pais fica difícil, principalmente com meu pai, porque Deus é nosso pai, né? Então o meu relacionamento com o meu pai também fica difícil. Meu relacionamento com os professores, com a escola, tudo fica muito complicado. Parece que a vida fica difícil. E aí... Nossa, eu tô nervosa. Ó, misericórdia. Tá. E aí, eu fui percebendo que com a minha vida espiritual, né, ficando fraca, a minha natureza humana, né, natureza caída, o meu temperamento, todas as coisas ruins que existem em mim estavam vindo à tona. Então, a minha inconstância, a minha dificuldade de ficar quieta, meu egoísmo, várias coisas, na verdade. Então, eu comecei a perceber que realmente é só com Jesus que a gente fica bem, né? Mas, na época, eu estava tentando levar tudo sozinha. Tipo, eu estava tentando levar tudo pelas minhas próprias forças. Enfim, eu estava tentando levar tudo sozinha e eu estava me sentindo sozinha. Uma amiga minha, que era minha melhor amiga, assim, na minha sala, ela começou a se afastar de mim, não porque aconteceu alguma coisa, mas ela começou a fazer novos amigos, e não que tivesse problema, mas eu estava me sentindo sozinha. Ainda assim, o Senhor me deu mais amigos cristãos na escola. Aqui na igreja as coisas melhoraram bastante, eu comecei a servir, né, no louvor mais vezes, a minha célula multiplicou, eu conheci mais gente, aí teve retiro, tipo, aquela coisa toda. Mas nisso tudo, as minhas emoções estavam prejudicadas e esse meu machucado que eu tinha no braço, que era só micose, começou a virar uma inflamação bacteriana e triplicou de tamanho. Tipo, ficou muito vermelho, descascando, doía, coçava. Eu chegava a não conseguir dormir por causa de dor. Às vezes eu chorava, eu ficava com vergonha de usar camiseta de manga curta. Eu tinha que ficar enfaixando o braço. E aí, depois do retiro, isso também era causado pelas minhas emoções. Tipo, se eu ficava muito ansiosa naquela semana, ficava muito pior. Se eu ficava calma, ficava melhorada, entre aspas. E aí, depois do retiro, eu fui no médico. Mas, no caso, antes de eu ir no médico, eu passei um monte de pomada diferente também. E isso piorou também. Eu ficava ansiosa por causa do retiro, eu ficou tudo animada, né? E piorou tudo. Mas aí, eu fui no médico e a médica, ela receitou os antibióticos certinho. E eu vim, e eu pedi muita oração, né? Muitas pessoas oraram por mim. A propósito, muito obrigada. Sério, isso é muito bom caminhar com pessoas que oram por você e tal. E agora eu posso vir aqui falar que não só meu braço está completamente curado. Ele ainda estava avermelhado porque eu peguei sol alguns dias e aí não podia pegar sol, aí ele ficou vermelho. Mas ele não tem mais nada do que tinha antes. Ai meu Deus, minha corrente. Mas nesse processo, Deus falou muito comigo sobre que não só o meu braço, minha parte física estava sendo curada, mas também o meu interior. Porque eu percebi que o Senhor era a única pessoa que realmente podia satisfazer tudo aquilo que estava faltando. Então, eu busquei, por exemplo, quando eu descobri que estava machucado, eu busquei no meu pai, que não é um especialista médico, a cura que era as pomadas. Mas nunca funcionou, na verdade piorou. No
mesmo jeito que eu estava procurando a cura para o meu cansaço, para a minha ansiedade, no celular, em pessoas, em às vezes dormir mais, às vezes comer mais ou comer menos. Então, eu vim aqui dizer para vocês que se vocês estão passando por alguma coisa no emocional ou no físico também, procurem nos lugares certos. Porque foi quando eu fui no médico que a médica, que é especialista, me deu os remédios certos e eu fui curada. Óbvio que pessoas oraram por mim, então sei que o Senhor me curou também. Mas na questão interior, eu sei que foi só com Ele que eu entendi que só Ele me satisfaz, só Ele é suficiente para toda a minha carência, para toda o meu egoísmo, para todo o meu falar demais, né? O Espírito Santo nos dá domínio próprio, Ele nos dá paciência, Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria, Ele nos dá uma alegria que não é momentânea, né? Não é só porque, por exemplo, eu ficava feliz quando eu conversava com uma pessoa, eu ficava feliz quando eu comia um chocolate, eu ficava feliz quando eu passava lá meus reels, etc. Mas isso era momentâneo. Mas com o Senhor eu não precisava conversar com uma pessoa, eu não precisava comer um chocolate para estar feliz, porque eu estava com Ele. Então, que vocês possam lembrar que se vocês estiverem passando por algo, o Senhor sempre vai ser o suficiente para vocês, independente do que seja. E é isso, não sei quanto tempo já foi, mas eu vou orar agora.